Hoje nós vamos trocar uma ideia sobre um tema que, para quem gosta de leitura, para os amantes dos livros, é um toque de melancolia, depressão, tristeza, que é o fim das livrarias no Brasil. Vamos mergulhar nesse assunto intrigante e muito importante para o futuro da nação, né? Entender as razões por trás desse declínio, desse colapso total. E antes da gente começar o nosso bate-papo, você lembra desses lugares aqui, ó? Esta, por exemplo, é a Livraria Saraiva. Você lembra dela? Talvez você frequentasse outra, a Livraria Cultura. Quem não lembra desse espaço típico da Livraria Cultura com os puffzinhos para você sentar? Ou a sua praia era outra, a sua praia era a FENAC. Independentemente de qual shopping você fosse, cara, você sempre iria encontrar pelo menos uma. E é por isso que eu quero que você me conte aqui embaixo qual das livrarias você tem mais boas lembranças. Pode ser inclusive uma que não esteja aqui. Mas as coisas mudaram bastante para as livrarias aí. Má gestão, né? Estratégias bem equivocadas, mudanças nos hábitos de consumo dos próprios brasileiros, ascensão do mercado digital, a gente não pode deixar de lado, por exemplo, a Amazon, né? São algumas das razões que, somadas, têm contribuído para esse colapso, esse declínio. E a primeira coisa que não podemos varrer para debaixo do tapete, mas infelizmente é uma realidade brasileira, é que a população brasileira não é uma leitora costumaz. Quase metade da população não lê. E 1/3 dos brasileiros nunca comprou um livro. Só tem leitura quando ler é uma tradição histórica nacional. O hábito de ler vem de casa, ou seja, o pai e a mãe estimulam a criança a desenvolver o hábito da leitura, e a efetividade dos métodos para você criar novos leitores nas escolas. A maioria dos brasileiros, eu sei que não são todos, mas é a maioria, delegam a educação dos filhos integralmente para a escola, ou seja, a responsabilidade de criar hábitos de leitura, os pais acabam entregando nas mãos da escola para que a escola desenvolva isso. E aqui está o problema, porque os professores costumam indicar livros clássicos do século XIX que podem ser muito interessantes de você ler quando você tem 45 anos, 40, 35, mas não são adequados para um jovem de 11, 12, 13, 14, 15 anos. E o hábito da leitura, ao invés de causar curiosidade, prazer, vontade de aprender cada vez mais, vai na verdade ser outro. Ele vai falar, cara, livro, eu odeio leitura. E ele não busca mais livros depois que ele sai do colégio. Inclusive, eu posso dar o meu próprio exemplo. Meu primeiro ano, segundo ano e terceiro ano do ensino médio, eu fiz em escola pública. E aí você tinha que fazer leituras obrigatórias. Eu odiava os livros que eram passados, porque não era algo que conectava com a realidade de um jovem, né, de 15, 16 anos. Eu só peguei o gosto pela leitura depois que eu saí do colégio e que eu comecei a ler aquilo que eu realmente gostaria de ler, os temas que me interessavam. O segundo tópico é a mudança cultural. Há várias razões para a nova geração ler cada vez menos e aumentar o tempo cada vez maior de consumo em redes como TikTok, Instagram, Snapchat. As principais são a conveniência e a gratificação instantânea que são oferecidas pelas redes sociais. Os livros é outra coisa. Eles demandam tempo, eles demandam concentração para que você possa absorver o conteúdo. As redes sociais não, elas proporcionam uma rápida ingestão de informações rasas, quando tem alguma informação, porque a maioria das coisas não agrega absolutamente nada na sua vida, só que é algo de fácil digestão, um estímulo constante, né? A gente vive numa era de constante estímulo digital. As redes sociais oferecem tudo isso e também uma experiência que é, visualmente falando, muito mais envolvente e dinâmica do que a leitura de um livro. As pessoas optam por cada vez mais formas de entretenimento em um estalo de dedos, rápido assim. Às custas do quê? Às custas da profundidade, da reflexão que um livro oferece. E também temos a questão da pressão social. O compartilhamento constante do o que eu estou fazendo, o que os outros estão fazendo, o que eu penso, o que os outros pensam. Tudo isso a gente sabe que rola direto nas redes sociais, acaba criando uma sensação de pertencimento e validação social. O que fulano tá fazendo? Poxa, eu vou dar uma olhada nos stories. Sabe? Então incentiva as pessoas cada vez mais a passar tempo nessas plataformas, em detrimento do quê? Em detrimento de atividades mais isoladas. E querendo ou não, a leitura é uma atividade que é você e o livro apenas. Então o hábito de leitura vem ficando cada vez mais raro, mais escasso, só que ainda temos as pessoas que gostam de ler. E aí a gente entra no terceiro ponto, que é os livros digitais. Kindle, tablets, e-books, smartphones, PDFs, Amazon. Os livros digitais, eles podem começar a ser lidos
em um estalo de dedos. Em questão de 1 segundo, você comprou e já começou a consumir. Um livro físico, mesmo que você peça online, demora um tempinho até você começar a leitura. E mesmo que você vá comprar ele para começar a ler no mesmo dia, você precisa se deslocar fisicamente, né, da sua casa até, por exemplo, uma livraria no shopping. E aí você vai gastar Uber, ou você vai gastar a gasolina do transporte e junto, né, com o estacionamento do shopping. O preço dos livros digitais, eles acabam sendo inferiores ao preço dos livros físicos. E mesmo quando você compra 2 livros físicos, um tá na Amazon e outro tá numa livraria, você percebe uma diferença de preço. A Amazon, né, ela não precisa pagar o aluguel caríssimo de uma loja do shopping center para você instalar a sua livraria lá. Já aquelas livrarias tradicionais precisam. Vou pegar um exemplo aqui, tá? Esse livro aqui, que é inclusive esse daqui, ó, que eu tenho aqui na estante. O digital, R$ 97,90. A segunda opção mais barata é o livro físico, não é a capa comum, mas já sobe o preço para R$ 116,25. Agora, você saindo da Amazon e buscando esse livro físico em livrarias mais comuns, você vê que isso tem mais um acréscimo de preço, né? Por exemplo, aqui, ó, primeira opção de livraria R$ 121, segunda opção de livraria R$ 136. E é por esse motivo, inclusive, que eu ofereço o meu livro Guia do Investidor de Sucesso a Longo Prazo de forma digital, para que todo mundo possa ter acesso facilmente através de um toque de dedo. Então eu mesmo acabo fazendo parte dessa mudança e o resultado de tudo isso. Lá em 2017 a Livraria Cultura tinha comprado as operações da FENAC no Brasil. E olha que curioso, essa transação foi 130 milhões, mas não foi a Cultura que pagou para a FENAC, foi a FENAC que pagou para a Cultura para ficar com o negócio. E a própria Livrarias Cultura, nessa época, também não estava legal. Ela já vinha apresentando queda nas vendas, alto endividamento. Deu certo? Não, não deu certo. Tanto é que 1 ano depois da compra, a FENAC tirou o site do ar e fechou a última loja no Brasil. E posteriormente o próprio presidente da Cultura falou, olha, seria irresponsabilidade manter a FENAC. Você lembra deste site aqui, ó? Estante Virtual, que era basicamente um sebo online. Pois bem, a Livraria Cultura também comprou esse e-commerce lá em 2017. Alguns anos depois, a Magalu comprou a estante virtual por 31 milhões de reais. Foi realizado um leilão em que a única empresa que ofereceu um lance foi a própria Magalu. Mas pera lá, Rob, leilão? Por que a Cultura ofereceu a estante virtual em um leilão? Porque ela pediu recuperação judicial em 2018. E desde então, as livrarias Cultura foi uma bagunça completa. Por exemplo, aqui, ó, fevereiro de 2023. Livraria Cultura tem falência decretada pela Justiça. 1 semana depois, falência da Livraria Cultura é suspensa na Justiça de São Paulo. Aí passaram-se 3 meses. Justiça nega recurso e confirma mais uma vez a falência da Livraria Cultura. Depois tivemos mais uma reviravolta. Livraria Cultura consegue eliminar do STJ e reverte a falência. Em resumo, esse ping-pong de falência, não falência, falência, só mostra que a empresa não está em boa situação. Porque se tivesse, não estava passando por esse tênis de mesa toma lá da cá falimentar. Saraiva não foi diferente. Em 2018, ela mesma pediu recuperação judicial, dívida de mais de 670 milhões de reais na época. E semana passada, nós tivemos o último capítulo dessa história das livrarias no Brasil, que foi a Justiça decretando a falência da Saraiva, que já chegou um dia a ser a maior rede de livrarias do Brasil. E assim, imagens como aquelas que nós vimos juntos no começo do nosso bate-papo vão, infelizmente, ficar apenas em 2 lugares a partir de agora. Em suas memórias e também nas páginas dos livros de história econômica do Brasil. Mas não dos livros físicos, os livros digitais.